Quer saber qual é a relação entre as doenças e a constelação familiar? Acha que não tem nada a ver? Tem sim, fica aí agora que Cláudia Fortuna vai esclarecer tudo pra você. Quando encerrou o ano de 2019, tem aquela música que todo mundo conhece, né? Que fala, muito dinheiro no bolso, saúde pra dar e vender. Olha, eu cantando, pagando mico aqui, não sinta-se bem. Mas dinheiro, geralmente, vem em primeiro lugar aí nas metas do ano de todos os anos, né? Ano de 2020. E geralmente a gente, muitas vezes, quando não tem algum problema de saúde, uma das últimas coisas que a gente pensa é na saúde, né? Não sei se é uma crença minha, mas muitas pessoas que eu converso, a grande maioria, sim, quero ter saúde, mas sem saúde, sem estar bem, a gente não consegue correr atrás, né? A saúde é que interessa, o resto não tem pressa. Eu gostaria de saber essa relação, Claudinha, da saúde e da doença também, por tabela, certo, com a constelação familiar, porque tem uma relação. Sim, tem uma relação. As doenças, de um modo geral, principalmente as mais graves, elas têm benefício quando é olhado através de uma constelação. E doenças que se repetem muito numa família. Então, fulano teve problema no pulmão, ciclano teve problema no pulmão, o outro nem fumava e teve problema no pulmão. Então, já tem 3 repetições, já tem que começar a ficar atento. Que o pessoal diz, genético, hereditário. Porque doenças que não são genéticas se repetem, a gente tem que ter um olhar mais atento para ver o que está acontecendo. Normalmente, quando se tem doenças repetitivas no seu sistema, é necessário fazer uma constelação para olhar a origem disso e, às vezes, conseguir cortar o segmento disso. Porque é um grito de socorro do sistema. O sistema está clamando, preciso ser visto, preciso ser visto, preciso ser visto. O que precisa ser visto? Algo que está oculto. E geralmente as doenças representam pessoas que foram abandonadas pelo sistema. Por exemplo, pelo sistema familiar, como pelo tu sistema fala. familiar. Um caso que muito pouca gente se dá conta. Alguém veio para um hospital lá nos tempos de antigamente e morreu nesse hospital. Ninguém veio visitar, ninguém sabia qual era o hospital. Essa pessoa morreu no abandono. Foi enterrado como indigente. E muito isso acontecia porque se mandava só o doente, já que viajar era tirar mais mão de obra da lavoura, então menos gente para trabalhar, vinha só o doente. E as pessoas não tinham documento? As pessoas não tinham documento e ficavam dito pelo não dito. Essas pessoas precisam serem olhadas, sim, é necessário olhar para isso. Outras vezes, o que acontecia? Tinha um aborto espontâneo, ninguém vai ficar conversando com aquela mulher sobre a perda do bebê. Por quê? Porque é doloroso. Outras vezes era secreto. Uma menina engravidou, aí a família tira, manda para uma tia lá no sei lá onde, sim, que vai consumir com aquela gravidez, quer dizer, a criança vai nascer e vai ser dada aquela gravidez, sei lá para quem. O rebento não vai ficar na família. Então ficou toda aquela história escondida. As doenças podem ter origem nessas coisas, às vezes tão pequenas, que a gente por baixo dos panos. Mas eu não conhecia aquela avó que fez isso, aquela bisavó, aquela tia, nem sabia que tinha aquela tia. Não importa se a gente sabe, porque o sistema ela olha o todo, ela não olha o particular. Tem alguém faltando, esse sistema começa a sinalizar. E a tendência não é que ele sinalize cada vez mais fraco, é que ele sinalize cada vez mais intenso. Então, teve uma doença, outro vai ter uma doença pior, até que algum momento seja olhado. Porque quando é olhado e é incluído dentro daquela família, aquilo se pacifica
e deixa de precisar ser Essa visto. doença acontece, Claudinha, só pra gente entender aqui, por uma falta de harmonia nessa constelação, nessa árvore, digamos ali, ela não flui de uma forma correta ou a gente acaba somatizando algo de um ancestral? Por exemplo, um banco, ele tem 4 pernas. Se uma perna falta, às vezes a gente ainda consegue sentar no banco, mas todas as outras pernas vão ficar sobrecarregadas com aquele peso que teve que ser redistribuído. Então, alguém vai carregar aquilo na nova geração. Então, a gente costuma ter uma frase na constelação que a gente diz assim: o que não é visto numa geração é pago pela geração seguinte. Então, se a gente não resolve um problema agora, a próxima geração vai ter que resolver. Muito bem, próxima geração não aconteceu nada. Tá no sistema ainda, alguém vai pagar essa conta. Olha só, Claudinha. E se ficou com alguma dúvida, constela. Constela. É indicado para todo mundo. Adorei, indicado. Claudinha. Obrigada pela participação. Muito obrigada.